Fala, meus elétrons, tranquilo? Na última aula a gente terminou de ver hidrocarbonetos de cadeia aberta. Hoje a gente vai começar a falar de hidrocarbonetos de cadeia fechada. Vamos lá? Bom, o primeiro hidrocarboneto que a gente tem de cadeia fechada são os ciclanos. Ciclano, também chamado de cicloparafinas, cicloalcanos ou hidrocarbonetos naftênicos, são hidrocarbonetos de cadeia fechada que têm ligações simples entre um e outro carbono. Existe uma fórmula geral para esses cicloalcanos, que é o quê? CnH2n. É a mesma fórmula que a gente tinha para o seno. Então, olha só, essa primeira fórmula aqui, ó, eu tenho um carboninho aqui e um carboninho aqui. A gente sabe que cada carbono pode fazer o quê? 4 ligações. Esse já tem 2, então a gente completa o quê? Com mais 2 hidrogênios. Aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Então, qual é a fórmula dessa primeira molécula aqui? C3H quanto? 2, 4, 6. Eric, se eu usar a fórmula C3H o quê? 2 vezes 3, ou seja, C3H6. Beleza? Aqui, Eric, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual é a fórmula dessa molécula? C5H quanto? 2 vezes 5, 10. E aqui, Eric, ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, C4H quanto? 8. Beleza? Como é que eu dou nome de ciclano ou cicloalcano, Eric? A ideia é bem parecida com o que a gente tinha para cadeia aberta. Só que agora a gente vai colocar a palavra ciclo na frente. Então, olha essa molécula aqui, ó. Que vai na canetinha, ó. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3. Então, olha, molécula com 3 carbonos. Qual é o radical? Prop. Ligações simples entre carbonos. An. Sufixo para hidrocarboneto. O. Então, ficaria o quê? Ficaria isso, propano. Só que agora eu tenho que colocar um ciclo na frente, porque é uma cadeia fechada. Então, fica o quê? Ciclopropano. Embaixo, eu tenho quantos carbonos? 5. 5, qual é o radical? Pente. Então, pentano. Como é fechada? Ciclopentano. O de 4. 4 é o but. But-an-o. Butano. Como é uma cadeia fechada, ciclobutano. Tranquilo, né? Quando você tem uma ramificação, a coisa muda um pouquinho só. Quando a gente vai enumerar qual carbono eu me encontro, eu sempre tenho que enumerar da menor maneira possível. Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma molécula aqui, ó, com 5 carbonos. E eu tenho um etil, tá? Aqui, ó, esse aqui é o etil. E eu tenho um metil. De novo, a gente vai enumerar sempre em ordem alfabética. Nesse caso, quem é primeiro? M ou E? E. Então, eu sempre vou escolher o quê? O E primeiro. Eu vou começar a contar, o meu carbono 1 vai ser esse E. Depois, eu vou escolher o menor carbono possível, ou seja, qual direção que me dá o menor carbono. Então, olha aqui, ó. Se eu seguir para a esquerda, aqui, ó, se eu seguir em sentido horário, se eu fizer esse caminho aqui, eu vou ter o quê? 1, 2, 3. Se por acaso eu fizer o sentido contrário, eu teria o quê? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho que escolher o sentido que me dá a menor numeração possível. Eric, e qual é a menor numeração? 3.
Por isso que o nome dessa molécula fica 1-etil, 3-metil, ciclopentano. E, Eric, ficou um pouquinho complicado. Calma, vamos fazer aqui, ó. Vamos numerar. Primeiro, o que eu tenho aqui? Primeiro exemplo aqui, ó. Eric, quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? Cadeia principal, para mim, é o ciclo, porque é a cadeia que tem maior número de carbonos. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza, Eric. Tá vendo que isso aqui é uma ramificação? Isso aqui, ó, é uma ramificação. Que ramificação é essa? É o metil. Eric, beleza. Como é que eu começo a contar? Começa por ele. Então, aqui, ó. 1. Para onde eu vou, Eric? Sentido anti-horário ou sentido horário? Como eu só tenho uma ramificação, tanto faz. 2, 3, 4. Beleza, Eric. Quando eu só tenho uma ramificação, eu não preciso colocar a numeração, tá? Então, como é que ficaria o nome dessa molécula? Ficaria assim, ó. Ramificação metil, ó, metil, tracinho, cadeia principal, ó, ciclo porque é fechado, ó, ciclo. Cadeia principal tem quantos carbonos? 4. 4 é but, ligações simples, an, sufixo, ó. Ou seja, esse aqui é o ciclo butano. Beleza. Segundo aqui, Eric, vamos mudar de cor de caneta. Aqui, ó, botão azul. Vamos lá. Cadeia principal, aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carboninhos. Ramificações. Opa, que ramificação é essa? Metil. Ramificação, que ramificação é essa? Etil. Show. Quem vem primeiro? M ou E? É. Então eu começo a colocar aqui, ó, no E. 1. Vamos lá. Agora eu começo a contar no sentido horário ou anti-horário. Vou escolher o sentido que apresenta a menor numeração para a ramificação. Então, se eu seguir em sentido horário, eu teria o quê? 2, 3, 4. Se eu seguir no sentido anti-horário, eu teria o quê? 2. Como 2 é o menor número, então eu começo nesse sentido assim, olha. Eu começo a contar no sentido anti-horário. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza, Eric. Então, qual o nome dessa molécula? Então, aqui, ó. 1, tracinho, etil, tracinho, 2, tracinho, metil, cadeia fechada, ciclo, 4 carbonos, but, ligações simples, an, sufixo para hidrocarbonito, O. Então, esse é o 1-etil, 2-metil, ciclobutano. Beleza? Molécula aqui do lado. Vamos trocar de caneta de novo. Escolhe uma cor. Isso, muito bem. Vermelho de novo. Então, aqui, ó. Cadeia principal. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ramificação. Que ramificação é essa? Etil. Beleza. Aqui, que ramificação é essa? Etil. Beleza. E aqui? Metil. Beleza. Quem vem primeiro? É ou M? É. Mas tem um pequeno detalhe. Quantos etis eu tenho? 2. Então agora ele vai deixar de ser etil e vai virar o quê? Dietil. Beleza? Então como é que eu começo a contar, Eric? Vou começar a contar na ramificação que apresenta o menor número. Eric, então quais são os números que eu tenho na ramificação? Ó? Se eu começar a contar por aqui, o que acontece? Olha, eu vou ter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa! Se eu começar a contar por aqui, 1, 2, 3, 4. Então eu teria 1, 2, 3, 4. Se eu começar a contar por aqui,
1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Eric, então eu sempre vou começar por onde? Por aquele que tem a menor letra. E depois eu vou seguir para que tenha menor numeração. Então, olha, a menor numeração que eu consigo é aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a menor numeração possível que eu consiga começar com o E. Então, qual vai ser o nome dessa molécula? 1,4 tracinho. Eu tenho dois etis. Dietil, tracinho, 2 metil, tracinho. Cadê a principal? Ciclo. 5 pente, A, ó, ou seja, 1,4 dietil, 2 metil ciclo pentano. Beleza, galera? Então, assim, é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil. Galera, tem duas observações que eu quero fazer para vocês. Primeira observação. Quanto maior o número de carbonos dentro do meu anel, ou seja, dentro do ciclo, maior é a estabilidade dessa molécula. O que quer dizer maior estabilidade? Menos ele reage. Ou seja, se ele é mais estável, ele não precisa reagir com ninguém. Então, quanto maior o número de carbonos, mais estável. Olha para o desenho aqui embaixo. Se eu tenho 3 carbonos, ele reage facilmente com o hidrogênio, com uma reação de adição, que a gente vai ver lá na frente. Se eu coloco 4 carbonos, ele reage também com hidrogênio. Se eu coloco 5 carbonos, ele reage. Se você for perceber, ó, com 3 carbonos, eu reajo a temperatura ambiente. Com 4, eu preciso de 200 graus. Com 5, eu preciso de 300 graus. Já com 6 carbonos, ele não reage. Ou seja, o ciclo hexano ele é mais estável que o ciclo pentano, que é mais estável que o ciclo butano, que é mais estável que o ciclo propano. Então, quanto maior o número de carbonos, mais estável essa molécula é. Beleza? O ciclo hexano ele é tão estável que, na prática, ele não fica nesse formato de colmeia bonitinho, de hexano. Ele vai se dobrar. Quando ele se dobra para achar uma conformação mais estável para ele. Ele pode assumir duas formas. A forma de cadeira, ou também chamada de Z, que ele forma ângulos de 109,28 e é mais estável. Ou ele pode formar a conformação de barco, ou em C, que ele tem a mesma angulação, só que ele é menos estável. Ou seja, se ele fica em formato de cadeira, ele é mais estável. Se ele fica em formato de bote, ele é menos estável. Beleza? Então vamos fazer um exercíciozinho aqui. Ó, a fórmula molecular de um ciclo alcano com 8 átomos de carbono é... Eu sei... Opa, vamos ativar a caderneta aqui. Ó. Eu sei que a fórmula do ciclo alcano é o quê? CnH2n. Então é só ver quem tem o dobro do número de carbonos. Então olha aqui. C8H8 seria o quê? A fórmula correta seria C8H 2 vezes 8, que dá quanto? C8H16. Como todas as moléculas têm C8, então é só procurar que corresponde a essa molécula. Ou seja, a resposta é a letra C. Show! Agora, número 2. O composto que reage mais facilmente com hidrogênio é... Vamos lembrar, quanto menor o número de carbonos, ou seja, quanto menor o CN, mais reativo, ou seja, maior a reatividade. Reatividade.
Ou seja, se eu sou muito reativo, quer dizer que eu sou pouco estável. Então é só ver qual a molécula que tem menor estabilidade. Quem tem menor carbono é a minha molécula com 3. Então aqui, ó, letra C. Beleza? Mais um exercíciozinho aqui. A estabilidade dos cicloalcanos cresce na seguinte ordem. Ciclopropano é menor que ciclobutano, que é menor que ciclopentano. Assinale a alternativa que explica esta diferença de estabilidade. Eric, por que eu tenho maior estabilidade com maiores moléculas? Bom, a gente tem que lembrar aqui, ó, vamos botar uma moléculazinha aqui, ó. A gente tem que lembrar que isso aqui é formado por carbonos e esses carbonos possuem pares de elétrons, tá? Aqui, ó, são pares de elétrons. Quando eu tenho muitos elétrons juntos, esses elétrons, eles começam a fazer o quê? Eles começam a se repelir. Então eu tenho uma tensão muito grande dentro desse anel por conta desses elétrons. A gente sabe que cargas iguais, fazem o quê? Cargas iguais se repelem. E como elétrons são cargas negativas, elas estão tensionando esse anel. Então eu falo que existe uma teoria da tensão do anel. Ou seja, a resposta é a letra D. Beleza, galera? Então é isso. Na aula de hoje a gente viu os cicloalcanos, que são hidrocarbonitos de cadeia fechada. Vimos como é que se dá a nomenclatura deles e a sua estabilidade. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!